Bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor esteja reinando no seu coração. Estamos aqui nesta manhã, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Eu gosto sempre de começar o ano lembrando o profeta Samuel, quando ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E gosto de terminar o ano também dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o tempo de nós nos lembrarmos de todos os benefícios que o Senhor nos fez neste ano. Um ano que aparentemente começava tudo certo, tudo bem, ouvíamos rumores e notícias de fora, mas não tinha chegado até nós até então. E aí, de repente, um vírus que é uma coisa insignificante, que nós não podemos nem ver a olhos nus, sai se alastrando por toda a região, por todos os lugares. E aí, mais de 184 mil mortos no país, contabilizado até ontem. E aí nós vemos o quanto a palavra de Deus se cumpre a cada dia, a cada instante. E aí, o apóstolo Tiago diz que nós somos uma neblina, um vapor, que se dissipa quando o sol simplesmente aparece. Somos pó, e aí o salmista diz: Senhor, lembra que somos pó. Somos fracos, frágeis, limitados, sujeitos às intempéries do tempo e da vida. Achamos que somos muito, que sabemos muito, que conhecemos muito, que a ciência vai resolver os nossos problemas, e de repente a ciência não tem resposta. E aí nós ficamos diante de uma situação. E aí nós devemos lembrar sempre: a nossa esperança é o Senhor. A nossa confiança é o Senhor. Aí o salmista diz: não procure socorro nos homens, porque eles vão falhar, nem nos príncipes, nem nos sacerdotes. Procure o seu auxílio no Senhor. Então, nessa manhã que nós queremos refletir sobre algumas coisas, essa é uma palavra que eu coloquei lá no aplicativo da igreja. Semana passada, se eu não me engano, estava lá no aplicativo, Atos capítulo 4, não, coloquei 4, mas é 5, gente. Não sei de onde eu tirei 4 aqui. O capítulo é 5, tá? Corrija aí para mim, por favor, Alexander. Queria que você abrisse sua Bíblia e deixasse aberta aí, em Atos capítulo 5. E nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus esteja nos dando entendimento sobre esta palavra que vamos ministrar nesta manhã, compartilhando com você aquilo que o Senhor tem para nós neste dia. Querido e amado Deus, nós agradecemos o Senhor pelo seu favor. Venha sobre nós com a tua presença, com o teu poder manifestado, como que tivemos aqui desde o primeiro louvor, que antes de tudo, antes do sol nascer, nós queremos te adorar. Mas queremos também, Pai, uma revelação do Senhor, sobre aquilo que o Senhor deseja do nosso coração neste dia, aquilo que precisamos ouvir e colocar em prática, para não sermos somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes daquilo que o Senhor escreveu através dos teus servos, que chegou até nós pela tua graça maravilhosa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa palavra, ele é parecido com um tema que eu preguei há pouco tempo, mas o tema é: o que você tem feito com o que Deus lhe confiou? Porque uma época de final de ano é a época de, como eu falei na quarta-feira, de nós avaliarmos aquilo que aconteceu este ano, de nós pesarmos os prós e os contras, aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim, aquilo que podemos melhorar e aquilo que precisamos dispensar. Então essa é uma época de refletirmos, de avaliarmos tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que recebemos e como aplicamos e investimos tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Então nós vamos ler um texto que fala sobre um casal que entendeu errado o que estava acontecendo à sua volta.
que não conseguiu compreender o que estava acontecendo na igreja que eles estavam. E aí comete um erro, e um erro que é mortal para eles. Porque não entenderam exatamente o que estava acontecendo na igreja que eles estavam. E isso precisa ser entendido por nós. Porque quando nós não conseguimos entender a atmosfera que nos cerca, o ambiente que nos cerca, nós também podemos cometer equívocos e erros como este casal. Então, eu queria que você prestasse atenção e entendesse neste dia que a palavra de Deus, ela nos traz indicações de como nós precisamos entender o que está escrito. E olharmos e analisarmos o que está antes, o que está depois. O que estava acontecendo no momento que o texto está sendo escrito, para compreendermos exatamente a essência daquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com cada um de nós. Então, nós estamos aí, e eu coloquei aqui, Alexander, por favor, quando for colocar, coloca na Nova Tradução na linguagem de hoje, por favor, troca a versão aí. Porque como eu coloco um aplicativo nessa versão, eu vou ler nessa versão também. Então, diz assim, primeiramente, vamos ler o capítulo 4, do versículo 34 ao 37, para você ter noção do que nós vamos falar no capítulo 5. Por isso que eu falei, entender o que está escrito antes e o que está escrito depois, para nós entendermos melhor. Então, Atos 4, do 34 ao 37, diz assim, não havia necessitado entre eles quem? A igreja do Senhor. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam ao pé dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Se você for ver mais atrás, no começo do capítulo 4 de Atos, diz que muitos vendiam suas propriedades e traziam aos apóstolos. Diz que muitos, e não todos. Esse é o grande erro que muitas das vezes se interpreta esse texto errado. Diz que muitos faziam isso, mas não diz todos. E você não vê isso em lugar mais nenhum. Nenhuma carta de Paulo, nenhuma carta de Pedro, nenhuma carta de João indica alguma coisa correspondente aqui. Então, isso era um ato voluntário, não era uma doutrina da igreja, como muita gente pensa. Porque você não vai ver outro texto correspondente a esse do que era feito. Então, mostra que aquilo ali era um evento que foi realizado nos primeiros anos da igreja. Porque as pessoas que estavam nos primeiros anos da igreja, eles tinham uma ansiedade que nós temos também e devemos ter sobre a vinda do Senhor. Eles achavam que o Senhor ia voltar logo. Há pouco tempo. Então eles aguardavam a vinda do Senhor, e aí o camarada pensava, para que eu vou ter bens? Para que eu vou acumular alguma coisa? Vamos compartilhar tudo. Então esse é o primeiro pensamento da igreja. Só que o tempo vai passando e começa a se perceber que nem tudo aquilo que o Senhor falava a respeito da sua segunda vinda estava acontecendo de fato. Alguns eventos sim, mas outros não. Então precisava se esperar mais do que se pensava no primeiro momento. Então este evento de vender tudo e compartilhar com a igreja, com os necessitados, foi uma prática dos primeiros anos da igreja que depois foi se acomodando e passou a não acontecer mais. As cartas que os apóstolos vão escrever vão levar 20 anos para ser escrita. Nós estamos falando aqui do ano 30, 32, mais ou menos. As cartas vão ser escritas no ano 50, no ano 40 e pouco, 50. Então, nós estamos falando aí de 20 anos, as cartas vão ser escritas e ninguém mais repete sobre esse assunto.
E aí, entendido isso aqui, nós chegamos no capítulo 5, que é o texto que nós vamos trabalhar. No capítulo 5 diz assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno. Lembra que lá o pessoal vendia terrenos e casa. E só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque você mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda? Se você ler só até aqui, você vai achar que isso era obrigatório. Você vai achar que isso era uma doutrina da igreja. Mas se você continuar, aí está o entendimento do texto. Pedro diz assim no versículo 4: antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços e cobriram o corpo de Ananias, levaram-o para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo? Os moços acabaram de sepultar o seu marido, já estão à porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Pastor Jorge, domingo de manhã, o senhor vem falar desse assunto? Tinha uma coisa mais agradável para falar, não? Tinha. Mas é que nós precisamos entender que o erro do casal, como eu falei, está na interpretação errada do que está acontecendo à sua volta. E nós, muitas das vezes, não temos a capacidade de entender aquilo que está acontecendo. A igreja do Senhor geralmente confunde o que é físico com o que é espiritual. O que é momentâneo com o que é eterno. A igreja tem muitas dessas coisas, de não conseguir compreender que tem algumas coisas que nos diz respeito e outras não. Como eu digo sempre, aquilo que nos une, que é o amor de Deus em Cristo Jesus, é muito maior do que aquilo que nos afasta. E você vê crente brigando com crente, igreja brigando com igreja. Como se o sangue de Jesus não nos purificasse de todo pecado e de toda injustiça. Tem crente que acha que é normal ficar sem falar com o outro, gente. Isso não é normal, gente. Isso não é de Deus. Tem crente que acha que pode viver a vida inteira sem falar com o irmão. Ah, nós temos temperamentos diferentes. Eu tenho um temperamento muito forte. Oh. Querido, sinto muito te dizer. Você tem um temperamento muito fraco. Porque os fortes perdoam, os fracos guardam mágoas. Os fracos guardam ressentimento. Porque perdoar é coisa de forte. Porque aqueles que confiam no Senhor perdoam. Aqueles que não confiam, não perdoam. Porque a razão dele está acima da razão do Senhor. E o Senhor é o quê? Um reconciliador. Que decidiu se reconciliar conosco, mesmo nós sendo ainda pecadores. Romanos diz: Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. O que fizemos ao Senhor para Ele querer se reconciliar conosco? Nada. Mas Ele decidiu nos amar.
Então nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para sermos reconciliadores. Porque é isso que ele diz lá em Corinto. Nós fomos reconciliados com Cristo. E o Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. A mim e a você. Assim como Cristo reconciliou com Deus todas as coisas, nós temos a obrigação, não é desejo de vontade, porque vontade dá e passa. É um mandamento, nos reconciliarmos uns com os outros, assim como fomos reconciliados com Cristo. Se nós não conseguimos isso, nós precisamos avaliar nossa condição de que somos cristãos ou não. Somos parecidos realmente com Cristo? Porque a palavra cristão, ela ficou deformada. Ela ficou pejorativa. Não, ser cristão é parecer com Cristo. Se Cristo amou, tem que amar. Se Cristo perdoou, tem que perdoar. Ah, pastor, mas me fez tanto mal. Querido, nós tacamos pedra na cruz, nós cuspimos no Senhor, nós demos chicotadas no Senhor. Aí o Senhor na cruz fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E vocês estávamos lá, rapaz. Aquelas pessoas que estavam lá, fazendo aquelas atrocidades com Cristo, os soldados que estavam chicoteando Jesus, era eu e você. Nós tipificamos aquelas pessoas. Ah, não ia fazer isso não. Se eu fosse lá, ser fiel até o fim, que nada, você ia ser igual a Pedro. Aí todo mundo fala assim, ah, Pedro negou Jesus. E os outros 10 estavam onde, gente? Todo mundo meteu o pé. Ninguém ficou. Pedro estava perto ainda, os outros nem perto estavam. Então nós precisamos entender que nós precisamos olhar para o texto bíblico e pensarmos que nós somos aqueles personagens. Mas o Senhor decidiu se reconciliar comigo e com você, não levando no tempo e considerando as nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos erros. Então Ele nos confiou o ministério da reconciliação. E isso é um fato que nós não podemos negar e não podemos nos esquecer. Mas, pastor, por que esse texto exatamente que o senhor está usando para falar disso? É porque esse casal ele não conseguia entender. E aí nós vamos ver alguma coisa. O que você faz com o que Deus lhe confiou é para quê? É por quê? Qual a finalidade de você usar os seus dons? O ministério que o Senhor confiou. Nós somos pentecostais, amém? Amém. Tem crente pentecostal? Não é o caso aqui não, aqui não tem esse tipo de gente não. Tem lá na outra esquina. Vou apontar para ali porque na outra esquina ali não tem igreja nenhuma. Ali na outra esquina que tem. Tem crente pentecostal que acha que falar em línguas é para se promover, para aparecer. Falar em línguas não é essa finalidade não, gente. Tem gente que acha que falar muito alto é para dizer que tem poder. Também não é isso, não. Você vai gastar sua garganta, vai estragar sua voz. O poder não se manifesta assim. Vou fazer uma oração forte. Aí o cara faz uma impostação de voz. Deus poderoso, Rei dos céus e da terra. Para quê? Está usando, Deus confiou a você o ministério, você está fazendo o quê com ele? Querendo se promover, mostrar para o outro que tem mais poder. Ó, vem aqui na nossa igreja, porque aqui tem cura. E você tem que vir no dia que eu estou pregando, não é qualquer dia não. Gente, pelo amor de Deus, isso é infantilidade. Está usando errado o dom que Deus deu. Porque o dom não é meu. O dom é de quem? Do Espírito Santo. Que ele reparte a igreja conforme a necessidade. Então, o que estamos fazendo com o que Deus nos confiou? Eu sempre quis ser músico. Sempre gostei de música. Mas nunca tive habilidade. Fui tentar aprender a tocar violão. Machuquei meus dedos e não saía som. Né? Fui tocar bateria. Aí percebi que não tem coordenação motora para isso. Se eu não consigo tocar violão, que é os 2 membros superiores, imagine bateria, que são os 4 membros. Piorou. Então, deixei para lá.
Para cantar, eu canto. Aí quando a música tem repetições no final, aquelas 4, 5, aí vai mudar de tom, só pode ser até 5, que eu vou contando nos dedos. Passou de 5, eu me enrolo. Então, assim, gente, eu canto pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque os músicos são os meus amigos, como eu digo sempre. O Anderson está rindo ali, ele está de marca, mas eu estou vendo que ele está rindo. Eu sempre falo, os músicos são meus amigos, por isso que eu canto, gente. Porque senão eles já tinham pedido para mim ir embora. Mas o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me confiou? Eu estou usando, estou impondo em prática. E não é para promoção pessoal, é para abençoar. É para fazer com que as pessoas cresçam e desenvolvam. E esse casal comete um erro grosseiro de não entender aquilo que estava acontecendo. E aí, olha só, o que você tem usado? Como você tem usado o que Deus te confiou? Para que é? Aí a primeira coisa que nós colocamos lá, coloca aí para mim, Alexander. A finalidade de você usar é para agradar os líderes da igreja? É para agradar os pastores? É para agradar os diáconos que estão na igreja? Se a sua finalidade é essa, está usando errado o ministério, o dom que Deus te confiou. Você não pode usar isso para agradar ninguém, nem para se promover. Ele diz assim, um homem chamado Ananias e sua mulher Safira venderam um terreno e só entregou parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E a esposa sabia disso. Eles venderam o terreno, e aí separaram a metade, deixaram com eles. Só que quando eles chegaram para os apóstolos, eles falavam que aquele dinheiro é o dinheiro todo. Aí é que está o erro. Eles poderiam ter vendido o terreno. Apóstolo, olha só, vendi por 500 mil, decidi ofertar à igreja 250 mil. Pô, seria uma nova ideia para aqueles que estavam ali e, de repente, queriam vender alguma coisa, mas tinha uma dívida para pagar. Mas pensaram, pô, se eu vender, vou entregar tudo, eu não vou pagar minha dívida. Aí meu nome vai ficar lá no SPC. Lá não tinha SPC não, gente. Então, o que acontece? Poderia criar uma nova modalidade de oferta. Mas não. Preferiram mentir. Mas para agradar quem? Para agradar os apóstolos. E aí cometem um erro, porque estão usando aquilo que Deus confiou para agradar pessoas. E não foi para isso que Deus chamou. Deus não me chamou aqui para agradar pastor Renê, para agradar pastor Denilson, para agradar pastor Marvel, para agradar os diáconos da igreja, para agradar você. Não, Deus não me chamou para isso. De repente você nem guarda a minha mensagem. De repente você nem guarda a minha cara. Mas você precisa me amar, querido. Porque esse é um princípio da igreja. Você pode não gostar de mim, mas você é obrigado a me amar. Você pode não ter afinidade comigo, mas você é obrigado a me amar. Esse é um princípio do Evangelho. Você não tem para onde fugir disso. Você é obrigado a amar as pessoas, porque o amor é um mandamento. Não é um desejo. Até porque amor, desejo, é uma coisa criada pelo movimento romantismo, tá? Esse amor que cai do céu, que te atinge como um raio, e você passa a amar a pessoa sem perceber que está amando, isso é uma ideia da burguesia que vem com o romantismo. Porque isso não existe. Você decide amar. Qualquer pessoa. Por que tem filho que não ama os pais e tem pais que não amam os filhos? Porque eles decidiram não amar. Eles decidiram, não querem. É uma decisão, você tem que querer. Tanto o amor entre cônjuges, o amor fraternal, é uma decisão. E o amor a Deus é uma decisão. Então, eles queriam agradar os líderes. E aí comete um erro. E o segundo erro deles? O que eles queriam? Eles queriam aparentar uma coisa que eles não eram. Somos pessoas caridosas. Amamos os irmãos. Era isso que eles queriam aparentar. Ó, vamos vender, vamos guardar metade, vamos dizer que vendemos por esse preço. Que queremos mostrar que somos pessoas caridosas, pessoas amorosas, pessoas que se importam com o próximo. Aparentando uma coisa que não são.
E aí esse é mais um erro que esse casal comete. É como eu falei, nós somos pó, nós somos limitados. Temos imperfeições, temos deficiências. Não precisamos querer mostrar aquilo que não somos. Porque com o passar do tempo as pessoas vão perceber quem realmente nós somos. Nós podemos esconder durante um tempo as nossas imperfeições, mas vai chegar um momento que você não tem como esconder. Esse casal queria esconder a sua verdadeira face. É como eu falei, não havia problema em vender e doar a metade da igreja, não havia problema, o erro não é esse, o erro é que eles querem se passar por pessoas que eles não são. Vender uma imagem falsa. Aí a palavra hipócrita se aplica a eles. Porque a palavra hipócrita é a palavra nossa artista. O que é o artista? O artista é uma pessoa que faz um personagem que ele não é. Ele representa um personagem. Aí a palavra hipócrita é justamente o artista que representa algo que não é. É o caso deles. Representavam caridade, compaixão, amor ao próximo, mas estavam escondendo algo. Terceiro ponto. O que Deus nos confiou? De que forma temos usado? Nós podemos fazer o que aconteceu com eles. Eles confundiram aquilo que era deles com aquilo que era de Deus. Isso é muito comum em nosso meio. Acontece mais do que a gente pensa. Se Deus me concede poder para curar alguém, através da oração, através da intercessão, esse poder não é meu, esse poder é dele. E o que a gente vê de propaganda hoje em dia, de lugares que as pessoas querem se promover, como se o poder fosse deles. Eles se apropriaram de algo que não lhes pertence. Porque o poder está atrelado à igreja, ao corpo de Cristo. E tem pessoas se comportando desta forma. Vem aqui porque aqui resolve. Aqui nós damos um jeito. Aqui a coisa acontece. Você não pode ir em outro lugar, não. O negócio é aqui. Gente, é confundir o que é de Deus com o que é nosso. É o que o casal faz. Aí Pedro fala para ele, olha só, Ananias, antes de você vender o terreno era seu. Depois que você vendeu o terreno, o dinheiro é seu. É seu. Você faz o que você quiser, rapaz. Só lembra de honrar o Senhor com a primícia, com o dízimo. Mas o restante, os 90, é seu. Faz o que você quiser, rapaz. Doa, empresta, joga para o alto, faz igual o Silvio Santos, quem quer dinheiro, a gente faz qualquer coisa. O dinheiro é seu, rapaz. Agora, por que você resolveu mentir para Deus? Por quê? Era tudo seu, rapaz. Pertencia a você. Era só usar da maneira correta. Você não precisa enganar ninguém, você não precisa parecer mais do que ninguém. Os recursos são seus. E aí, o casal não consegue entender, separar o que é deles, o que é de Deus. O que é nosso, o que pertence à igreja. O que é nosso, o que é do irmão. O que é nosso, o que é dos filhos. Tem gente que não consegue separar. Quando eu estava estudando psicanálise, tinha uma aluna nossa lá do curso, que ela estava sufocando o filho dela. E aí o filho dela falava, mãe, não aguento, não sei o quê, você está o tempo todo, não sei o quê. E ela era separada, o filho decidiu morar com o pai, porque não aguentava morar com ela. E aí eu pensando, né? Pô, o filho está se sentindo sufocado, ele deve morar aqui, a mãe no Alcântara, alguma coisa. Não, o filho dela morava na Inglaterra, gente. E ela morava aqui.
E ela sufocava o filho. Inglaterra, gente. Olha a distância. Uma mãe que não consegue separar o que é dela do que é do filho. A vida dela da vida do filho. Quando ela começou a falar, eu falei, poxa, esse filho deve morar na outra esquina, né? Na Inglaterra. Uma pessoa que estava não sabendo separar as coisas. E nós precisamos separar. Os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor. Cuidar é uma coisa, proteger é uma coisa. Fazer demais é ruim, fazer de menos também. Precisa haver equilíbrio. Então, cuidado para você não confundir as coisas. O que é seu, o que é da sua esposa, o que é do seu marido. Senão você acaba perdendo. Quem quer muito reter, acaba perdendo aquilo que quer reter. Então, preciso ter equilíbrio e cuidado. E aí, a última coisa aí que está aí. Você pode atrapalhar as pessoas que estão à sua volta, com as suas atitudes. Que é o que Ananias faz. Vai ele e a esposa junto. A atitude que ele toma, ele vai lá, se apresenta aos apóstolos, arma aquela situação toda, morre. A esposa vai lá com a mesma ideia. Então, assim, ele não vai sozinho, ele leva a família junto. O texto não disse se eles tinham filhos, qual é a idade deles. Mas a família foi destroçada. Se tivesse filhos, os filhos iam ficar órfãos. Olha a situação. Porque uma atitude que não entendeu aquilo que estava acontecendo à volta deles. Um princípio básico. Precisamos olhar à nossa volta. O que está acontecendo? Estamos num momento de pandemia. Estamos num momento difícil. Momento que a gente nunca viu. Aqui ninguém tem mais de 100 anos, tem? Não. Há 102 anos atrás, aconteceu a gripe espanhola. Muito pior do que agora. Uma coisa sem dimensões. A única referência de tragédia que a gente tem é a peste bubônica lá no século XVI. Fora disso, a gripe espanhola foi a maior assolação que nós temos aí nos últimos 100 anos. 102 anos. Foram entre 40 e 50 milhões de mortos. O que nós não temos de infectados no mundo hoje, lá tinha de mortos. Para você ter uma ideia da dimensão da gripe espanhola. E aí, a gripe espanhola se confunde conosco. Porque a primeira coisa que as autoridades fizeram foi o quê? Negar. Não, não tem não. Isso é uma gripe comum. 50 milhões de mortos era uma gripe comum. E aí nós precisamos ficar apercebidos. Usar máscara, higienizar as mãos. Tem gente que só fala em lavar as mãos, tem que tomar banho também, gente. É para fazer tudo, não é só para higienizar a mão. Tem gente que está aproveitando e não toma banho. Mas tem que tomar banho também, você tem que se higienizar, você tem que higienizar a sua mão. Porque é um princípio de higiene, é um princípio de saúde pública. Então esse casal não entendeu o que estava acontecendo, e as consequências foram drásticas. Então você, meu irmão, se cuide. Ah, mas eu saio na rua, ninguém está de máscara, eu estou parecendo até um ET. Tem vezes que a gente se sente assim andando aqui. Você anda, você olha só você de máscara, gente. Ou é só eu que tenho essa percepção? Só você que está de máscara. Mas você está se resguardando a você e ao outro. Porque nós não estamos pensando só em nós, estamos pensando também no outro. Vai que eu posso estar doente. Estou prevenindo o outro. Então nós precisamos entender que aquilo que Deus nos confiou, Ele vai pedir contas. Então a nossa postura nesse tempo é de nos cuidarmos, é de nos reservarmos. Então você e eu precisamos entender que o reino de Deus
não é comida nem bebida, mas gozo, paz e equilíbrio, moderação, cuidado, zelo, comigo e com o outro. Por isso que a palavra de Deus diz: ame por ação e não de palavras. Ah, pastor, não acredito nisso não, isso é uma invenção, não sei o quê. Então tá. De repente você não perdeu ninguém da sua família. Mas vai falar isso para quem perdeu um ente querido. Perdemos irmãos aqui da igreja, gente fiel, gente honesta, intercessores, trabalhadores. Perdemos. Pessoas que nós amamos. Estavam entre nós. Mas aprove Deus nesse tempo recolher. E a Covid foi o meio. Então é tempo de nós nos cuidarmos, é tempo de nós olharmos. Porque Deus espera da igreja que nós sejamos um sinal, um farol nesse tempo de caos. Se a igreja não estiver nesse tempo atuando, preparada para modificar as pessoas, para atuar a favor das pessoas, não temos outro lugar para ir. Não temos o que fazer. Então o Senhor conta comigo e com você nesse tempo, de trabalharmos para que esse país seja transformado. E o Senhor conta com a minha e com a sua oração, para que tudo ocorra de acordo com a vontade dEle. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nesse tempo, querido, se desperte. Siga as recomendações médicas, siga as recomendações das autoridades. Ore, principalmente, para que Deus traga uma solução nesse tempo. Como eu falei, os homens não têm solução para nos dar, mas o Senhor é o nosso socorro. Eu queria que você se colocasse de pé. E nós vamos cantar uma canção que ela é uma canção com texto bíblico. E tem bastante tempo que a gente não canta aqui na igreja. Mas é uma canção que diz: busque o seu reino. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Tira a ansiedade do seu coração. Tira o medo do seu coração. A doença só chega a nós se Deus permitir. Alguma coisa só acontece se Deus permitir. Coloca a sua confiança e a sua esperança no Senhor. E o mais Ele fará. Amém? Vamos cantar essa canção. Buscai seu reino em primeiro lugar e